que eu vou me casar e escolher um regime de bens se eu não sei nem como funciona cada um deles? Se as pessoas aprendessem a procurar um advogado de família antes, sabe, de forma preventiva, diminuiria o sofrimento. Ela falou assim que uma das decisões mais importantes da vida de alguém é com quem ela vai se casar. E é o que eu sempre falo, não deixar que a nossa tempestade molhe os nossos filhos. Mas na prática, é muito difícil que isso aconteça. Hoje, a gente pode falar que a pensão é o maior número de casos de problemas jurídicos nesse âmbito, doutora? Nós temos, sim, um grande volume de processos que vem de pensão alimentícia, seja uma revisão, fixação e execução de alimentos. O direito de família é para resguardar os direitos e interesses das crianças. É ali, quando a gente está tratando de um processo de pensão, de guarda de visitas, obviamente que vai ser analisado o núcleo familiar como um todo, mas o principal ali é o bem-estar da criança. É ela estar resguardada. Está começando mais um Max podcast organizado aqui pela Max, e hoje eu tenho ao meu lado também para conduzir o podcast de hoje Israel Goldenstein. Tudo bem, Israel? Tudo bem, Nelson. Hoje tem polêmica aqui, né? Será? Eu acho que sim. Um assunto que sempre está em pauta também, porque a gente vai falar um pouco de direito de família, e para isso a gente convidou também a doutora Raquel Mognon. Seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, obrigada, gente. Obrigada, Nelson. Obrigada, Israel. É um prazer estar aqui com vocês. E é polêmica, né? Quando meu nome tá no meio, sempre vem uma polêmicazinha. Isso é bom, né? Dá like, né? Dá visualização, dá tudo, né? Dá. Sempre esses assuntos eu acho que dá muita visualização também, porque as pessoas estão sempre interessadas pelo... não só pelo direito de família, assim, eu acho que mas principalmente porque é algo que faz parte da vida das pessoas. Em algum momento as pessoas precisam, talvez, se deparar com alguma situação ou conhece alguém que precisa. Então, eu acho que é isso, né, doutora? O direito de família, ele tá enraizado aí na vida das pessoas de forma geral, né? E aí gera a curiosidade e as pessoas querem saber também, né? Já faz parte do cotidiano das pessoas, né? E o direito de família, ele vai muito além de uma briga por bens, briga por guarda de filhos. O direito de família poderia ser muito mais leve do que isso, confesso para vocês. Não é sempre tão lindo, maravilhoso, a gente não pode florear, dizer que é romantizar o direito de família. Poderia ser mais, porque quando a gente trata de família, é um instituto ali que tem que ser preservado, né? Mas gera muita polêmica, muita dúvida, curiosidade também. E eu gosto das pessoas curiosas, porque informação é poder. Como é que eu vou me casar e escolher um regime de bens se eu não sei nem como funciona cada um deles? Não tem como. Então, se as pessoas aprendessem a procurar um advogado de família antes, sabe, de forma preventiva, diminuiria o sofrimento. E isso que você trouxe também, das pessoas serem curiosas e quererem saber, eu acho que ele vai começando, porque o direito de família, obviamente, ele vai envolver, né, várias questões específicas, não só necessariamente marido e mulher. Sim. Mas eu vi um vídeo essa semana da CEO proprietária do Nubank, a Cris Junqueira. Confere o nome dela, você está na internet aí? Tô. A dona do Nubank. Mas ela estava falando justamente isso, né? Contando um pouquinho da experiência de vida que ela teve, e aí ela trouxe uma frase que eu parei para... ela mesma. Cris Junqueira? Cristiane Junqueira. Então, não errei. Tá ótimo. Mas ela trouxe uma frase que é muito interessante no aspecto de... ela falou assim que uma das decisões mais importantes da vida de alguém é com quem ela vai se casar. Sim. Porque isso também vai envolver diversos outros desdobramentos, né? Que aí a gente vai ver ao longo do tempo no direito de família, né? Exatamente. E o direito de família também, ele abrange desde o nascimento até a partida de uma pessoa. Porque quando uma pessoa falece, nós vamos fazer um inventário, também está dentro do direito de família. Então, o direito de família, ele cuida do nascimento, né? Do nascimento. Desde ali da concepção. Porque quando nós falamos em gestação, nós também podemos tratar de alimentos gravídicos, que são a pensão alimentícia para suprir a gestação.
Então, desde a concepção até a partida da pessoa. E tem muita gente que... por isso que a informação é importante, né? Porque tem muita gente que às vezes não sabe ou não tem conhecimento, por exemplo, do alimentos gravídicos, né? Tem mais aquela visão desde quando o bebê nasce depois, né? E quanto mais informação a pessoa vai tendo, ela vai tendo também noção do direito, do seu próprio direito, né? Porque a gestação é uma parte muito sensível da mulher. Eu passei por 4 gestações. Então, eu tenho propriedade para dizer que gestação é um momento muito sensível. E a mulher fica muito vulnerável. E em algumas situações, nós sabemos que ela não está com o companheiro, não está com o pai da criança e acaba suportando isso psicologicamente e financeiramente sozinha. E ela acredita que a criança precisa nascer para que ela busque o direito da criança. E essa não é a verdade absoluta. Por isso existe os alimentos gravídicos. E aí o que gera muita dúvida, mas precisa fazer o DNA durante a gestação? Não precisa de DNA durante a gestação. Precisa de indícios de que aquela pessoa é o pai do bebê. Se tiver indícios, mensagens de WhatsApp, testemunhas, já é ali uma grande chance de conseguir a fixação da pensão alimentícia. Aí, após o nascimento, esse alimento gravídico, ele se converte para uma pensão alimentícia e aí sim é feito o exame de DNA para comprovar a paternidade. Uhum. Hoje, a gente pode falar que a pensão é o maior número de casos de problemas jurídicos nesse âmbito, doutora? Do direito da família, maior incidência? Sim, eu acho que seria o maior. Tá. O mais volumoso, no caso. Na verdade... Ou partilha de bens? Eu acho que eu vou na pensão ali, mas não só pensão. Pensão, guarda e convivência. O que envolve ali o relacionamento conjugal também, ou o relacionamento entre... Sim, mas quando nós tratamos ali do divórcio, o divórcio é o seguinte, fez o divórcio, fez a partilha de bens, acabou. Acabou ali. Não tem mais. Vai ter feito, né? Tem o período ali que ainda você pode continuar discutindo algumas coisas. Tem uma sobrepartilha, que é quando existem bens que ficaram ocultados ali do divórcio. Você consegue falar, olha, meu ex-marido, minha ex-esposa ocultou que tinha um dinheiro aplicado e eu quero a partilha disso agora. Então, isso é possível. Contudo, quando nós separamos, né? Fez o divórcio, fez a partilha, não tem mais o que discutir. Mas existem filhos, isso não acaba. Porque os processos que envolvem as crianças, seja pensão alimentícia, guarda e visitas, eles não transitam em julgado. Quer dizer que eles não vão morrer. Eles podem ser revistos a qualquer tempo, desde que haja uma mudança no cenário fático daquela família. Ou seja, houve uma mudança nas necessidades dessa criança, houve uma mudança nas possibilidades de quem paga uma pensão alimentícia. Está havendo ali um conflito entre os genitores que está gerando uma impossibilidade de um compartilhamento de guarda. Então, tudo que envolve os filhos, ele não vai acabar com uma sentença. Ele vai continuar. A gente precisa de uma boa fé e de que os pais, eles consigam dialogar, conversar para ter uma vida harmoniosa, né? E é o que eu sempre falo, não deixar que a nossa tempestade molhe os nossos filhos. Mas na prática, é muito difícil que isso aconteça. Então, nós temos sim um grande volume de processos que vem de pensão alimentícia, seja uma revisão, fixação e execução de alimentos, ou uma revisão de guarda. Ah, não consigo mais ter uma guarda compartilhada, sofri violência doméstica, ele está me ameaçando, não consigo, como é que eu vou compartilhar guarda com uma pessoa que me ameaça, uma pessoa que denigre minha imagem para os meus filhos, para todo mundo, ou uma pessoa que quer compartilhar guarda, mas não sabe nem o nome da professora do filho? Como é que a gente compartilha guarda com uma pessoa que não sabe o nome da professora do filho? É nesse ponto que eu queria chegar, porque assim, no Brasil a gente acreditamos não. No Brasil, há uma máxima de que a mãe e o pai separaram, o filho fica com a mãe. Sim. Existe essa máxima. Sim. Mas e aí? Essa é uma verdade absoluta? Na maioria dos casos, é a mãe mesmo que fica com a guarda? Porque eu vejo muitos casos, e eu já cobri diversos casos, que o pai dava tudo pra criança. E a mãe fazia o inferno na vida do pai. Existe também. Só que daí é o seguinte, a mãe tem o direito e ela fica com a criança. Pronto, acabou. Essa é uma verdade absoluta, doutora? Não é uma verdade absoluta, tá? Hoje, existia assim, falava, gente, ninguém tira a guarda de uma mãe. Exatamente, é esse o ponto. Existe sim. E eu já vi casos em que a guarda foi revertida em favor do pai. Existe casos assim.
Porque tudo vai analisar, tá? É como você disse, o pai faz tudo, o pai participa, o pai, ele cumpre com o papel dele de pai, porque pai não tem que ajudar a mãe, pai tem que ser pai. O filho é dos dois, o peso não tem que recair só sobre uma pessoa, porque sobrecarrega. E o que nós temos hoje são mulheres extremamente sobrecarregadas por conta disso. Exatamente. Porque as mulheres ocuparam um lugar na sociedade em que nós trabalhamos, nós cuidamos da casa e nós cuidamos dos filhos. Então, nós precisamos que o nosso parceiro também esteja ali, lado a lado. 50-50, né? 50-50. O filho é dos dois, a casa é dos dois, vamos contribuir. E aí entra nessa questão. O que tem que analisar? Como é que está o psicológico dessa criança? Essa guarda, tá havendo algum abuso de guarda? Essa criança está sofrendo uma violência, seja uma violência psicológica. Então, não é uma verdade absoluta que a mãe ficará com a guarda em todo e qualquer caso. Não. Existem casos em que a guarda é revertida em favor do pai, sim. Ah, é fácil isso acontecer? Não, não é fácil isso acontecer, mas é possível. Não é... Eu não falo, imagina que ninguém tira a guarda da mamãe. Não, gente, existe. E vai depender muito de cada caso, sim, de cada situação. A doutora é ativa também nas redes sociais, né? Tem no Instagram ali algumas dicas. Sim. E eu vi justamente um post seu falando sobre essa questão do pai, às vezes, que não sabe qual é o nome da professora, o tamanho de roupa do filho, mas aí chega na hora e ele quer... cobrar, só que na verdade é isso que você falou, né? Os dois são pais em primeiro lugar, e eu acho que o direito de família vem para equilibrar essas situações quando tem uma demanda judicial, né? Sim. O que acontece? Eu sempre falo, as pessoas têm mania de colocar tudo no mesmo balaio. Eu falo, gente, vamos trabalhar o direito de família, o seu caso específico, vamos colocar numa pipoqueira. Quando a gente vai fazer pipoca, você pega o milho da pipoca e coloca dentro da pipoqueira, correto? Tudo junto. Colocou tudo ali. Fechou e tá ali mexendo. Eles estouram de uma vez? A pipoca tá pronta? Não. Cada um estoura no seu momento. Porque cada um tem uma história. Cada um tem um desdobramento. Então, cada caso é um caso específico. Eu não pego os meus casos e trato todos iguais. Não consigo. Porque cada pessoa tem uma história. Eu tenho que respeitar a história dessa pessoa. Eu não tô ali tratando de um automóvel que deu defeito. Eu tô tratando de um divórcio. O ser humano, né? Ser humano, de um casamento que era o sonho de uma pessoa e que acabou acabando, né? Eu tô tratando ali de uma criança que sofre pela ausência do pai, ou de uma criança que tá sofrendo algum tipo de violência psicológica, de uma mãe que tá desesperada para sustentar o filho e não tem um mínimo de colaboração financeira do pai, ou de um pai que tá ali lutando para ter contato com o filho e que a mãe proíbe, que a mãe se muda para longe. Então, eu não tenho como tratar todo mundo igual e todo caso igual, porque não é. Ninguém casa para separar, né, doutora? Ninguém casa para separar. Ninguém casa para separar, ninguém tem filho para abandonar o filho. Agora... É um negócio muito perene, né? É muito... Nossa, é difícil. A gente muitas vezes entra em alguns assuntos aqui e sempre a inteligência emocional ela tem estado presente. Sim. A gente sabe, né? Eu tava vendo uma matéria que traz que o termo inteligência emocional e esse conceito de inteligência emocional ele é recente. Então é de 1990 para cá. E aí eu fiquei sabendo agora que a neurociência também é muito recente, é coisa de 70 para cá, se comparar a medicina que é milenar, por exemplo, né? Esses estudos comportamentais no que se refere à inteligência emocional propriamente dita, são conceitos mais recentes. Por que eu digo isso? Durante o seu período de atuação, você percebe que as divergências poderiam ser evitadas se houvesse inteligência emocional de ambas as partes, porque assim, às vezes as pessoas estão tratando tudo como um caso de justiça, mas será que é só um caso de justiça propriamente dito ou muitas coisas poderiam ser resolvidas com inteligência emocional? O que você percebe sobre isso? O que acontece, Nelson? A inteligência emocional, ela deveria ser utilizada 100% quando nós tratamos, principalmente dos nossos filhos, para tratar dos nossos... Como eu disse, vai acabar o casamento, mas não acaba ali o laço que você vai ter com o pai e com a mãe do seu filho. Nós precisamos, sim, resguardar direitos. Então, se eu fosse só usar a minha inteligência emocional e não fosse precisar da justiça, eu faria um acordo verbal.
Então, eu faria um acordo verbal de pensão, de guarda e de convivência. Em algum momento, isso vai dar problema. E aí, se eu não tenho uma decisão judicial minimamente dizendo como tem que ser, isso vai gerar um super problema. Vou dar um exemplo da pensão, que é o mais clássico. Fizemos um acordo de boca de que o pai vai pagar ali a pensão alimentícia. Vamos colocar meio salário mínimo, que é, em caso de desemprego, é o que a gente mais vê. E aí, esse pai, simplesmente do dia para a noite, parou de pagar. Não vou mais pagar. Essa mãe, ela não consegue executar e cobrar isso como atrasado. Ela vai ter que entrar com um processo inicial para daí ela ter uma decisão inicial de pensão alimentícia, porque ela não tinha um título executivo para executar. Então, a inteligência emocional, ela vai funcionar assim e deveria ser utilizada para a gente chegar em um bom acordo visando o melhor para aquela criança. Mas nada melhor do que um acordo por escrito, não, tem que direcionado. Tem que ser. E homologado judicialmente. Com homologação judicial. Sim, sempre. Sempre dessa forma, para você não ter problemas futuros. Aí tá aquilo que eu disse de vamos fazer de forma preventiva. Tá tudo bem, eu sei, vocês não se odeiam, graças a Deus. Graças a Deus vai dar tudo certo. Que continue assim, é como nós queremos, mas precisa ser homologado para resguardar um e outro minimamente, principalmente. Direito de família é para resguardar os direitos e interesses das crianças. É ali quando a gente está tratando de um processo de pensão, de guarda de visitas, obviamente que vai ser analisado o núcleo familiar como um todo, mas o principal ali é o bem-estar da criança. É ela estar resguardada. Então, nós entendemos que um acordo verbal não vai resguardar essa criança, porque do dia para a noite, ela pode parar de receber pensão, ela pode parar de ter uma convivência, ela pode muitas coisas. Então, tem que equilibrar. A gente precisa, assim, o judiciário tá aí para nos ajudar. E, ao passo que se nós não tivermos uma inteligência emocional, se os pais não tiverem, não vai ser uma sentença que vai dar paz para ninguém, tá? Porque acontece muito de ter um processo extremamente conturbado, de demorar anos esse processo, e aí vem a sentença, determina tudo como tem que ser, acabou o processo, e os pais continuam em guerra. Continuam brigando. E isso vai trazer o quê? Uma nova demanda. Nova demanda. Doutora, deixa eu fazer uma analogia aqui e botar numa situação. Eu vou falar do amigo, eu não vou expor o cara aqui, porque ele é um cara muito público. Então, assim, mas já saiu em várias notícias. Um cara é um grande amigo que eu tenho. E ele é responsável por uma empresa internacional. Com sede no Vale do Paraíba e tal, mas ela é internacional. E ele ganhava um belo de um salário de um apartamento por mês. Ele separou da esposa. A esposa pediu uma pensão equivalente a meio carro popular. Meio carro popular, uns 25, 30 mil reais. Passou o tempo, pagou 2, 3 anos. No 4º ano ele foi dispensado da empresa e ele quebrou. Como é que fica a situação do pagamento dessa pensão no valor alto nesse caso? Porque assim, eu conversei com ele 2 dias após que ele voltou dos Estados Unidos e a gente trocou uma ideia quando ele foi dispensado. E ele falou, cara, eu não sei nem por onde começar. Eu falei, brother, entra com seus advogados em ação, porque assim, ele falou, Israel, do dia da noite eu literalmente estou quebrado. Sim. Porque eu era sócio investidor, a empresa quebrou, houve problemas judiciais na empresa e eu não sei como pagar, porque é a pensão do meu filho. E aí, como é que fica nesse caso, doutora? Lembra que eu falei sobre a revisão? Sim. Não transita em julgado, ele teria que fazer uma revisão de alimentos. Isso demora quanto tempo? Aí é que tá o grande X da questão. Não tem um tempo pra gente passar. Mas, por exemplo, se ele não paga, ele vai preso. Se ele não paga, ele vai preso. Mas, por exemplo, o cara ele tá quebrado, ele tem um valor de 30 mil reais. Como é que ele faz? Aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que entrar com uma ação de revisão de alimentos. Ele vai ter que provar o que aconteceu com ele, provar as possibilidades dele, pedir uma redução de alimentos. Ali o juiz pode analisar e entender que, de fato, ele não tem condição de pagar aquilo naquele momento e diminuir a pensão. E o processo vai continuar rolando, porque vai intimar a parte contrária, ela vai apresentar a defesa, vai apresentar as necessidades da criança. Mas isso tá rolando o mês tá passando. Isso tá rolando o mês. E aí, por exemplo, assim... Enquanto o juiz não revisar a pensão alimentícia, enquanto ele não der uma decisão de que essa pensão vai diminuir, ele tem que pagar aquilo que tá fixado. Meu Deus. Se ele não pagar, ela vai entrar com uma execução de alimentos e aí nós temos dois
duas possibilidades. Rito da penhora, que vai para penhora de bens, e o rito da prisão, que vai prender. É bem complicado, A gente vê muito... É bem complicado. A gente vê muitos casos, como, por exemplo, de famosos ou jogadores de futebol, que geralmente alguns esse é um dos casos, têm né? salários altos, às vezes cantores, enfim, artistas. E a gente vê muitos casos parecidos no sentido de que, aparentemente, ele não tem mais a mesma condição, mas por algum motivo ele não correu atrás de comprovar essa nova condição, e aí na hora que, entre aspas, a bomba estoura, já é o momento da prisão, né? E o que acontece muito é que nós temos a teoria da aparência. Então, a rede social, ela trouxe algo que todo mundo mostra muito. Aquilo que vive. Às vezes a pessoa nem tem aquela condição, mas aquilo que ela demonstra na internet comprova que ela tem. Então, nós utilizamos a teoria da aparência nesses casos. Então, por exemplo, isso dificulta. se nesse sentido especificamente, uma pessoa, um pai, por exemplo, falou que tinha uma condição de pagar um valor muito pequeno. Uhum. E aí, só que ele está sempre ostentando... de jet ski, carro importado, andando de helicóptero. Sim. Então, isso pode ser utilizado como... Ele tem condição. Como argumento. Sim. Porque assim, eu vou falar de um outro caso muito parecido. Parece que sou eu, mas eu tô envolvido em vários. Não tem nem filho. É o caso de um amigo meu. Não. Eu tava numa festa em São Paulo. E eu tenho um grande amigo que também jogou num grande clube de São Paulo. Foi campeão brasileiro. Jogou na seleção brasileira. Um cara bom. Um centroavante. Jogou. Ele não quer contar. Não quero falar, mas é centroavante. E aí o cara lá, eu cheguei pra ele e falei assim, ô brother, e aí, mas você não tava... Soltou num portal de notícias aí que ele tava devendo não sei quantos meses de pensão. Acho que 2 ou 3 meses de pensão. Só que ele tava na Europa, foi tentar ser vendido pra um time lá, e o time não fechou, ele veio pra cá, e no dia a gente tava numa balada lá em São Paulo lá. Eu cheguei, velho, e aí? Aí ele falou, não, cara, tá tudo tranquilo. Passaram-se, acho que 2 ou 3 dias. Eu acho que se você procurar depois, você vai matar quem é. Ele tava no Amazonas, e aí prenderam ele. Já é. Tava no Amazonas e prenderam ele porque vazou uma foto dele nessa mesma festa onde a gente se encontrou, lá em São Paulo, numa balada de alto padrão, que ele deixou no mínimo R$6.000 ali. Que ele fechou um camarote, comprou bebida, comprou um monte de coisa. O que divulgaram. E aí, paparazzi tirou foto. Inclusive, numa dessas fotos eu apareço no fundo. No fundo, cara. Aí eu olhei e falei, nossa. E aí, assim, a menina foi lá com o advogado e falou assim, ó... Ele falou que não tem o dinheiro pra me pagar os R$50.000 de pensão, porque esse jogador ganhava, acho que 1.800.000 euros. Na época que ele foi jogar na China, depois converteram em euro. Ele falou assim, ó, não tem dinheiro, mas tá aí, ó, na balada, gastando R$6.000 uma noite. Entendeu? Então, tipo assim, o cara foi preso. Ficou 1 mês e meio na cadeia, cara. É porque daí, enquanto não paga, Exatamente. não sai. Agora, vamos inverter a situação? Nós estamos falando de uma pensão aí, ticket alto. Sim, correto? corretíssimo. Vamos trazer, então, a maioria esmagadora do nosso país, 30% de um salário mínimo. Mas é descontado da folha de pagamento, né, doutora? Não. Se a pessoa está desempregada, não é descontada a folha de pagamento. Sim. E ainda que seja descontada a folha de pagamento, se você está casado junto com a mãe do seu filho, você ganha ali... Tá, você não ganha muito, né? Tem ali o seu pagamento, ok? Mas você sabe que você é responsável por aquela criança. Então, Sim. como é que você... Você não vai simplesmente falar, acabou o leite, mas não tem o que fazer, vai tomar água porque acabou o leite. Você vai se virar. Quando nós falamos de pensão alimentícia e acaba o leite, o que se escuta é, mas eu já paguei a pensão, agora se vira. Então, a mãe, ela sempre tem que se virar. E quando eu falei 30, vai colocar 30% de um salário mínimo. O salário mínimo é 1.518. É pouco? Sim. É muito pouco. Porque a criança, a pensão alimentícia não é só pra comer. Não é só pro leite. Não, ela tem que fazer tudo. É tudo. É morar, é estudar, é vestir, é higiene. Mas a mãe tem responsabilidade. Sim, a mãe tem responsabilidade e a gente procura ali uma divisão igualitária, mas também nós temos que ter a proporcionalidade. Quem ganha mais acaba, assim, tendo, né, um pouco mais de gasto, óbvio. Mas a responsabilidade é dos dois. Então, quando nós tratamos aí de uma pensão de 30%, 50% de um salário mínimo, o que é pouco,
30% é pior ainda. E às vezes não é nenhum filho só, são 2, 3. E ganha 50% do salário mínimo. Aí é mais complicado. Sim. Se eu parar pra pensar, é uma sinuca de bico. É uma sinuca de bico. Porque você não tem o que fazer. E aí, você disse, mas desconta direto da folha de pagamento. Isso quando a pessoa ela é registrada, vai descontar 30% do salário mínimo, 20%, 25%. Aí depende daquilo que foi determinado. 1/3 vai depender. E é descontado direto da folha de pagamento. Mas nem sempre aquilo é o suficiente. E ainda tem aqueles que pedem demissão do emprego para não ter que pagar. É muita maldade, né? Mas existe. É muita maldade, né? Mas tem. Tem mesmo, doutora? Claro que tem. Inclusive, aproveitando também, a doutora, ela tem uma coluna no Max Mais, né? No nosso site aqui da Max. Inclusive, tem lá artigo também que fala sobre pensão alimentícia, sobre alimentos gravídicos, né? Então, fica o convite também para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Só acessar o maxmais.com e aí pode pesquisar pelo tema, pelo nome da doutora Raquel também, que aí tem alguns artigos muito legais lá. Inclusive, eu tava dando uma olhada no artigo, tem um que teve um caso, né, de famosos, às vezes a gente fica sabendo mais, né? Então chega e espalha mais, mas com certeza existem outros também, que é aquela questão da guarda, quando um dos pais, por exemplo, ele vem a falecer, e às vezes a guarda com o outro pai ou com os avós. Como que funciona isso, doutor? Eu acho que as pessoas ainda têm bastante curiosidade sobre esse ponto específico, já trazendo para essa linha. Em regra, quando um genitor falece, seja o pai ou a mãe, o outro genitor detentor do poder familiar, ele fica com a guarda, ele detém, porque ele é detentor do poder familiar e vai ficar com a guarda. Mas ele pode compartilhar, teve até o caso da Marília Mendonça, em que o pai do Léo, né? Léo o nome, acho que é Léo. Não, é Léo. É Léo, né? O pai, o Murilo, e a avó compartilhavam a guarda. Depois deu toda aquela situação, que a guarda veio somente pro pai. Mas existe a possibilidade, sim, de compartilhamento. No primeiro momento, eles compartilhavam a guarda. Isso. Existe a possibilidade do compartilhamento de guarda, sim. Quando um falece, né? De deixar com o pai compartilhando a guarda com a avó, ou a mãe compartilhando a guarda com os avós paternos. Existe, sim, essa possibilidade. E aí também existe... Quando nós falamos de maternidade solo, eu vejo isso muito como uma preocupação. Porque existem muitos pais ausentes, que não querem contato com os filhos. E é uma preocupação das mães, mas e aí, se eu vier a faltar? Porque, gente, a vida, ela é frágil. A gente não sabe o nosso próximo segundo. E se eu vier a faltar, quem vai cuidar dos meus filhos? Eu tenho medo da guarda ir para ele, eu tenho medo dele afastar dos meus pais, né, da minha família. E aí existe a declaração de última vontade, que é o que está no artigo, inclusive. É como se fosse um testamento, que o testamento a gente pensa que é só para dispor bens, e não. Então, eu posso ir lá no cartório, eu posso fazer uma declaração de última vontade, falando, olha, eu tenho meus filhos, e caso eu venha a falecer, eu quero que o pai compartilhe a guarda com a minha mãe. Eu quero que a madrinha deles seja a responsável pela educação deles, que ela fique à frente de escolher a escola, de ver se tá tudo bem. Isso é possível. Isso vai ser 100%, Raquel, é 100% a certeza? Óbvio que o pai ele pode questionar isso no judiciário, mas o juiz vai levar em consideração que essa declaração de última vontade foi feita dentro de um cartório. Ela tem fé pública, foi assinado por um tabelião. Então, quando se fala nesse medo de partir e deixar o filho sem você saber muito o que vai acontecer, né? É uma boa opção de fazer essa declaração de última vontade, dizendo com quem você gostaria que ficasse a guarda do seu filho. Óbvio que você não vai... Eu não quero que fique de jeito nenhum com o pai, porque ele é detentor do poder familiar. Mas você pode dizer, olha, eu quero que minha mãe compartilhe a guarda. Existem meios para facilitar... Sim. Para facilitar a vida, deixar isso um pouco mais leve? Deixar um pouco mais leve, exatamente. E doutora, aproveitando também, a gente... comentou sobre a coluna lá no Max Mais, e a doutora sempre publica conteúdos muito interessantes, é ativa nas redes sociais também,
acredito que em especial no Instagram, Sim. Com Reels principalmente, né? Que eu acho que é a forma de comunicação que chega muito fácil para as pessoas também, de informação. Como você vê o digital, essas mídias, como você vê a importância delas para o seu trabalho hoje, no sentido de levar mesmo a mensagem automaticamente, enfim, de levar aquilo que você busca e para o seu trabalho como um todo. Eu sou muito grata às mídias sociais porque foi o que me ajudou, né? Todo advogado início de carreira sabe como é difícil. Eu não tenho pai advogado, mãe advogada, eu comecei sozinha. Eu e Deus. E já tinha filho, então foi sendo construído mesmo assim, passinho por passinho. E quando eu comecei no digital, foi quando a minha segunda filha nasceu. Então foi um momento de pandemia e a rede social me ajudou muito, me impulsionou muito. Então eu sou muito grata a ela. Eu acho que nós temos que tomar cuidado com a internet, porque assim, às vezes eu recebo uns vídeos, isso é verdade? Porque tem coisas que são passadas nesses vídeos que nós temos que ter cautela. Porque sim, pode ser que seja verdade, mas não é uma verdade absoluta, como a situação que o Israel perguntou da guarda. Então, às vezes vem uma pessoa, mas eu vi um vídeo que falou que dá. Eu falo, gente, calma, respira. Vamos analisar tudo corretamente, vamos analisar o seu caso específico, vamos ver como é que isso se aplica na prática, porque na prática, às vezes, aquilo não cabe. Então, do mesmo jeito, é internet, gente, do mesmo jeito que ela pode te ajudar... É terra sem lei. Exato. É terra sem lei. Do mesmo jeito que ela pode te ajudar, ela pode vir com muita coisa. Então, Raquel, eu tomo muito cuidado com aquilo que eu posto, em tudo, né? Porque, primeiro, que eu não gosto de ser uma pessoa de mentira. Aquilo que eu sou aqui, como eu sou aqui, eu sou na minha rede social, eu sou dentro da minha casa, eu sou em todo e qualquer lugar. Eu sou assim. Não tenho uma máscara. Tanto que eu sempre falei, a advocacia é uma profissão muito formal, né? E eu me achava estranha, porque eu não conseguia me enquadrar naquela formalidade toda. Então eu falava assim, mas eu não quero ser um personagem. Eu quero ser eu. E acho que até o meu jeito, a minha autenticidade... acabou que me deixou assim. E eu acabo ficando muito ligada às minhas clientes. Por exemplo, quando sai uma decisão importante, eu ligo para elas de vídeo. Ligo cantando, ligo brincando. Elas choram, dão risada. Daí, essa semana, eu conversei com uma cliente e falei assim, nossa, eu ia te ligar hoje de vídeo, cantar uma música para você. Eu não canto, tá? Canto mal pra caramba. Mas assim, é porque é o momento. Elas me confiam algo importante. E a maioria veio da internet. A maioria veio da internet. Então, a internet me facilitou muita coisa. Eu agradeço muito a internet por isso. E até comentei com o Nelson que ano passado eu fiquei sem postar ativamente porque eu passei por uma gestação de alto risco. Então, eu tinha ali uma questão de que eu não estava nada bem. Eu estava muito mal mesmo, assim, com o meu psicológico. Então, eu não conseguia ser o quê? Um personagem. Eu não conseguia passar uma maquiagem, aparecer ali maravilhosa e fingir que estava tudo bem porque não estava tudo bem. E eu também queria me preservar naquele momento. Sim. E a internet, ela muda muito rápido. Muito. Muito rápido. O tipo de conteúdo que era legal quando eu comecei, hoje já é totalmente diferente. Então, a gente tem que ficar ali se reinventando. Ano passado, eu quase não aparecia. Esse ano, eu volto. Mas acaba assim, todo mundo quer ver meus filhos. O povo não quer me ver mais, não. Aparece meus filhos, todo mundo fica feliz. Quantos anos os filhos, doutora? Um vai fazer 10 domingo, o Gael. A Maria Eduarda tem 5 e o Samuel tem 1 ano. Olha, diferença de 5 anos pra cada um. 4 pra cada. 4. Eu sou jornalismo, sabe fazer matemática, né? Humanas, né? Não, tem muitos que sabem. Que dá pra... Vamos lá, é que o Gael faz 10 em dezembro, a Maria Eduarda já faz 6 em janeiro. Então tem um... E o Samuel faz 2 em setembro. É um gapzinho, né? Tem um desconto. Tem. Mas voltando a essa questão do digital também, né? É claro que as pessoas eu acho que querem ver os filhos também, porque envolve muito essa questão da pessoa, da figura, Sim. né? E a pessoa, a figura que está ali aparecendo, geralmente a gente tem percebido que não só traz a confiança, mas cria essa proximidade maior, né? Sim. Tanto é que muitas empresas... elas têm optado também pelos seus próprios CEOs virem à frente, Sim. falarem também. Que pessoas se conectam com pessoas. As pessoas não querem um personagem. Imagina você olhar meu Instagram e falar, nossa, como ele é legal. Aí me ver pessoalmente. Falar, nossa, jura? Teve uma vez
Isso é verdade. Eu desacreditei que uma pessoa marcou uma consulta comigo, uma mulher. Ela marcou uma consulta comigo, ela pagou a consulta porque ela queria ver como eu era pessoalmente. Pra ver se realmente era como aparecia. Ela tinha uma questão mesmo, aí depois da consulta ela falou assim, agora eu vou falar, eu quis vir aqui porque eu queria ver se você é assim mesmo. Eu falei, tá decepcionado ou tá feliz? Ela, tô feliz. Eu falei, que bom. Mas eu acho que funciona muito assim, né? Porque por mais que seja... estabelece ali uma relação profissional, né, do cliente, do advogado, Sim. quando é o caso, essa afinidade, né, do perfil do profissional, como o profissional vai me tratar, como o profissional Sim. vai agir, vai fazer diferença também na hora da pessoa escolher, Sim. né? Porque pessoas continuam se conectando com pessoas, Sim. né? E é a afinidade, né? Você fica perto daquela pessoa que você tem mais afinidade. Então, confiam em mim e estão me trazendo algo muito importante. Raquel, olha, eu estou te entregando a vida... Você vai me ajudar a decidir os meus dias a partir de agora. Como vai ser a rotina dos meus filhos. Então, eu não posso tratar como qualquer um. Sim. Como qualquer caso. Cada caso ali, para mim, vale muito. Vale muito. Eu choro de raiva quando vem algo que não é legal. Eu choro de felicidade, eu agradeço, eu ajoelho. Gente, eu faço propósito, eu faço promessa. Eu oro pelos meus clientes, eu oro pelos meus processos. Porque é a minha vida. Eu amo ser advogada. Eu escolhi ser advogada, eu tinha 13 anos. Ninguém acreditava em mim, eu ouvi que eu ia passar fome. Você vai passar fome. Você não tem nem nome, ninguém nem te conhece. Obrigada, digital. Hoje, muita gente me conhece. Muito bom. Excelente. Bom, vamos chegando aqui ao fim, né? Israel, não sei se tem mais uma última pergunta. Não, todas foram sanadas, mas vamos deixar um gostinho de quero mais para a próxima entrevista com a doutora? Vamos deixar marcado já? Opa, eu ia até perguntar assim, doutora, qual a situação mais curiosa, né? Mas aí ela me contou que a cliente marcou. Não, já matou já. Conhecer ela pessoalmente, falei, essa ganhou. Vamos deixar aqui. essa aí pro próximo podcast. E também pra coluna da doutora Sim. também, né? É só pesquisar lá. Fala pro pessoal, mandar dica. Do que eles querem pra coluna. Opa, excelente. Aproveitando também, pode comentar, inclusive, aqui temas que vocês querem saber. Isso. Que acham importantes e interessantes. Que acham importantes, dúvidas, inclusive. Aproveitem, comentem também, porque aí a gente traz aí na coluna, porque 2026 promete mais coisas legais também. E aproveitem e sigam também o Instagram da doutora Raquel Mognon. Como que tá o Instagram agora? Gente, peraí. É @... Meu Deus... Como que tá? Eu mudei, né? Tá aqui, ó, doutora. Obrigada, Israel. Está Mognon Raquel. É porque antes estava eu, DRA Raquel. Aí o pessoal, seu nome é Eudra? Eu, não, gente, deixa eu arrumar. Às vezes Eudra. Eudra, seu nome é Eudra. E a gente agradece aqui a participação da doutora Raquel mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigada, Nelson. Muito obrigada, Israel. Foi muito bom. Passou assim, ó. Nem senti esse bate-papo e tô pronta pra próxima. Hein? Vamos lá. Fechado. Tchau, tchau.